abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Senhor, nós estamos aqui essa noite, Pai, porque nós sabemos que só existiu um santo e irrepreensível nessa terra, que foi o Teu Filho Jesus. Da mesma forma, Senhor amado, como acabamos de ler, a Tua palavra diz que nós temos que ser santo, porque o Teu Filho Jesus foi santo. Pai, neste momento, nessa noite, nós pedimos que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos purificar, ó Deus, de todo pecado, de todo engano, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter os nossos olhos, que nós possamos ter os nossos ouvidos e o nosso coração abertos diante da Tua presença, para que nós possamos, ó Deus, entregar o nosso melhor essa noite. Por isso, Deus, tira do nosso coração e da nossa mente tudo que não provém do Senhor, tudo que impede, Senhor amado, de entregarmos o nosso melhor, porque nós estamos aqui essa noite, ó Pai, para Te adorar. Nós estamos aqui essa noite, Deus, porque o Senhor nos buscou da onde estávamos. Nós estamos aqui, Senhor amado, porque o Senhor nos resgatou, porque o Teu Filho Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, ó Pai. Por isso, Deus, nessa noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque nós queremos entregar o nosso melhor a Ti, Jesus.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Declara, igreja, oh, impressionante. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sim, Senhor. Este é o ousado amor do Senhor. Este é, Senhor amado, o seu amor que nos comprou. Este é o seu amor, ó Pai, que nos trouxe para perto. Este é o seu amor que nos traz esperança. Este é o seu amor, ó Pai, que nos traz a paz. Por isso, Senhor amado, neste momento, nos traga um novo motivo, nos traga um renovo do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas, Jesus. Porque nós queremos nos alegrar, porque nós queremos nos regozijar diante da Tua presença, Pai. Aleluia, Senhor. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, todavia que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda. Todavia me alegrarei. 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 Senhor, só Tu és digno. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és digno, só Tu és santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
nós te adoramos, Deus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação és tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há. Tu és e há de vir. Com a criação, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós sabemos que o Senhor está presente. Por isso, Deus, sinta-se à vontade diante do Teu povo. Nós não queremos perder a nossa essência de adoração. Nós não queremos deixar de ser templo do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, é disso que nós estamos falando, Pai. É ser cheios da tua glória, é ser cheios da tua presença, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que quando nós buscarmos a santificação, tudo, Senhor amado, será para viver para o Senhor. Quando, Senhor amado, nós nos posicionarmos, ó Deus, como filhos eleitos e chamados do Senhor, a tua presença será palpável, Senhor. Por isso, Deus, encha, Deus, as nossas vidas com o teu fogo. Renove, Senhor amado, as nossas forças, ó Deus, para que nós possamos voar como águias, para que nós possamos correr e não nos cansarmos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que é do Senhor a força que vem do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que a nossa força não é mais carne, mas é do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que as nossas lutas não são mais contra a carne, mas é para o Senhor Jesus. Por isso, Deus, nos encha, Senhor amado, até sermos transformados, até sermos parecidos cada vez mais e mais contigo, Jesus. É isso que nós desejamos, ser parecidos contigo, em o nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Pastor Carlos. Graça e paz, amados irmãos. Podemos assentar, por favor. Louvado seja o Senhor. Estou feliz de ver a quantidade dos irmãos aqui hoje. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Nós vamos, se você trouxe o seu dízimo e sua oferta, você pode preparar nesse momento. Nós vamos consagrar e entregar ao Senhor com alegria, com gratidão, porque a palavra do Senhor diz que Ele não ama o quanto a gente dá, Ele ama aquele que dá com alegria, e é isso que nós devemos fazer: disponibilidade, alegria, reconhecimento de que Deus é bom e tem cuidado de nós. Nós vamos orar. Enquanto estiver orando, você em oração, venha consagrando ao Senhor a tua oferta, o teu dízimo. Vamos entregar a Ele nesse momento. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos, Senhor, porque podemos louvar ao Senhor, porque o Senhor nos permite nos reunirmos, e nós agradecemos o Senhor pela tua presença tão preciosa no nosso meio. Senhor, nesse momento que os teus filhos estão entregando as suas ofertas e os dízimos ao Senhor, nós pedimos que as bênçãos do Senhor alcancem, ó Deus, o lar, a vida, o emprego, o comércio, o trabalho, Senhor, de cada um, Pai. Nós sabemos que temos vivido tempos difíceis, mas sabemos que o Senhor está além e acima de toda dificuldade e tem cuidado de nós. Por isso consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas e pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos estão felizes? Agora tem que falar se está, né? Não dá para adivinhar. Mas amém. Amados, eu vou tomar a liberdade aqui. Nós temos essa separação. Mas eu até puxei a cadeira do lado da minha filha, ela ficou um pouco constrangida ali. Mas os irmãos que estão em casais, não é justo os casais aí ficarem separados, né?
Tudo bem, a separação entre os irmãos continua, mas a gente convive junto dentro da mesma casa, não é? A gente adorar aqui nessa separação, então estejam à vontade, aqueles que são da mesma família, da mesma casa, se quiserem se reunir um pouquinho mais. Estou falando isso por mim aqui, tomando essa liberdade. Espero que os irmãos entendam. Eu prefiro assim, né? Não estou com a Isabela aqui hoje, mas a gente gosta de estar juntinho da pessoa, para adorar a Deus junto, para ouvir a palavra juntos. Sempre tem uns comentários que a gente quer compartilhar e quando está longe não dá para compartilhar. Graças a Deus por isso. Amém. Nós falamos semana passada um pouco sobre o reino de Deus. Muito pouco, na verdade, mas alguns princípios importantes. Essa semana o Senhor me abriu uma porta maravilhosa aí de trabalho, de transporte, né? E eu louvo a Deus porque eu tenho tido um tempo com isso de meditação muito gostosa. Porque a gente viaja sozinho e a gente vai conversando com o Senhor vai conversando com a gente. Então tem sido um tempo especial para mim. Essa semana Deus soprou algo muito precioso no meu coração. E é um dos princípios, uma das bases do reino de Deus que eu quero compartilhar junto com os irmãos hoje, a gente meditar juntos, sobre unidade. Unidade. E para isso eu gostaria de ler o texto de Efésios, essa preciosa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. As crianças, me perdoem. Elas querem vem na frente? Vem na frente para a gente orar. Por favor, os irmãos nos avisem aí, né? Essa é a função do pastor Fernando, né? Amém? Todos aqui? Levante suas mãos, vamos abençoar os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças. Nós declaramos, Senhor, que elas são separadas do mundo e são consagradas a Ti. Por isso, cuida de cada uma, Senhor. Cuida em todos os momentos, não somente aqui no culto, mas que sempre elas sejam uma referência do Senhor onde estiverem. Deus abençoa o físico, a inteligência. Cobre, Senhor, com o Teu precioso sangue, livrando de todo mal. E no nome de Jesus Cristo, onde os nossos olhos não alcançarem, onde as nossas mãos não tocarem, que o Senhor esteja com as Tuas mãos poderosas sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que nesse tempo eles tenham um tempo especial, um tempo de adoração e de culto ao Senhor. Abençoa as irmãs também que têm se dedicado a isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, crianças. Todos então chegaram, Efésios capítulo 4, eu vou começar do primeiro verso. O apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Perceba essa pequena palavra aqui. Prisioneiro no Senhor. Não é prisioneiro na prisão. Paulo nunca foi prisioneiro numa prisão. Ele até diz que a prisão podia segurá-lo ali, mas nunca seguraria a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é livre para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Por isso esse apóstolo maravilhoso escreveu tantas cartas que chegam a nós hoje e abençoaram tanto a igreja primitiva naquela época. Então eu acho preciosa, não é? Se queremos começar a falar de unidade, nós atentarmos para duas letrinhas aqui tão impressionantes. Eu, prisioneiro no Senhor. Amados, quando vocês estão passando por uma crise, uma dificuldade, todos nós passamos, evidentemente pode não ser uma prisão, mas pode ser algo que nos aprisiona. Qual é a sua declaração? Eu estou limitado por isso? Eu estou limitado por uma questão financeira? Eu estou limitado por um problema? Ou eu estou no Senhor?
Isso é uma compreensão muito grande e muito forte. Nós precisamos ter muito claro e muito acesa no nosso coração hoje em dia. Se estivermos dentro de casa por causa dessa pandemia, estivermos isolados num tempo, o que a gente falou? Nós estamos isolados por causa da pandemia. Ou nós estamos em casa no Senhor. Isso faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença no resultado. Eu, apóstolo Paulo, prisioneiro no Senhor, eu rogo-vos que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. De quem é a unidade, amados? É nossa. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque essa unidade do Espírito, ela é vinculada a alguma coisa. Ela é vinculada à paz. Há somente um corpo. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram e já leram muitas vezes esse texto. Mas leia comigo agora como se você estivesse lendo pela primeira vez, descobrindo ele pela primeira vez. Há somente um corpo, somente um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Você está entre esses todos aqui? Glórias a Deus por isso. Senhor, fala conosco de uma maneira nova, Senhor, hoje. Nós precisamos e carecemos ouvir a Tua voz. Senhor, nós estamos aqui porque Te amamos, amamos congregar e precisamos da manifestação do Senhor. Então, Senhor, através dessa palavra, manifesta-te a cada um segundo cada necessidade, Senhor, suprindo-a neste momento. Que haja suprimento sobre a vida dos meus irmãos pela preciosa e poderosa palavra de Deus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu tenho falado, amados, eu particularmente, os que caminham mais comigo, sabem que eu tenho uma queda especial pela carta de Paulo aos Efésios. Há um bom tempo atrás eu já entendi que essa carta é uma carta de batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual. Não essas coisas que a gente vê hoje. O verdadeiro sentido da batalha espiritual que todos nós batalhamos. Porque é assim que o apóstolo Paulo termina a carta dizendo que nós temos uma luta. Mas essa luta não é contra carne e sangue. Essa luta, ela é contra principados, potestades, forças espirituais do mal, não é, que agem na região celestial. É contra essas coisas que o cristão luta. Porque são essas coisas que influenciam no nosso dia a dia, nas coisas que acontecem e nas pessoas que estamos envolvidos com ela. Nós não temos que brigar com pessoas. Nós temos que ter uma luta espiritual para que essas pessoas sejam libertas dos seus aprisionamentos mentais e esse tipo de coisa. E é interessante, mas você vai ler a carta, você vai falar, mas
Paulo começa falando da nossa posição em Cristo, né? No capítulo 1, sobre a nossa salvação, não é? Que os méritos da salvação, como nós conquistamos a salvação, que ela é por graça, recebemos mediante fé, não é pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, não vem de vós, não provém de vós, é dom de Deus. Este é o princípio básico do entendimento de quem é o cristão e do que nós recebemos da parte de Deus, para que nós possamos batalhar qualquer coisa. Aí você vai por duas orações impressionantes do capítulo 2, do capítulo 3, e Paulo vem explicando e entra aqui no capítulo 4 falando de unidade. No capítulo 5 ele aprofunda a questão da unidade quando ele traz para o tocante da família. E eu acho impressionante o capítulo 5, porque Paulo fala do relacionamento do marido e esposa, da esposa com o marido. Por isso vos digo, marido, amais as vossas esposas, e esposas, sede submissas em tudo ao seu marido. Mas aí ele termina, depois aí começa no 25 do capítulo 5 e vai até adiante, onde ele termina dizendo: olha, eu não estou falando do relacionamento familiar. Na verdade, eu estou falando de Cristo e a igreja. Por quê, amados? Porque se nós não entendermos como é que é o relacionamento de Cristo e a igreja, nós não entendemos como é que é o relacionamento de marido e mulher. A Mirella falou que está feliz. Posso compartilhar? Falou para mim. Cheguei, ela falou: estou feliz. Glórias a Deus por isso. Eu falei assim: essa felicidade não acaba. Não, está tão gostoso, né? A vida de casado. Eu falei: isso não acaba. Ela falou: eu estou com uma disposição de lavar roupa. Eu falei: isso acaba. Mas a unidade, ela tem que ser entendida pelo Espírito e compreendida, e nós temos que tratar as nossas esposas como Cristo trata a igreja. E a igreja tem que se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Mas a gente não estava falando de batalha espiritual? Sim. Exatamente isso. Por que os lares estão destruídos hoje? Porque nossa luta não é contra a carne e sangue. A gente, quando atende marido e esposa com problemas de relacionamento, a primeira coisa que a gente faz, não atendo separado. Eu não converso com marido e esposa separados. Sabe por quê? Porque os dois sempre têm razão. Mas a questão não é quem tem razão, a questão é quem tem compreensão de que deve mudar. Isso é batalha espiritual. Essa é a luta que Paulo está falando. Essa é a luta que ele diz que não é contra a carne e sangue. A nossa questão não é com quem convive conosco e não nos entende. A nossa questão é muito acima disso. É aí que nós devemos batalhar. E no capítulo 6 ele faz esse desfecho maravilhoso, declarando como é que a gente milita essa batalha. A batalha existe, ela é em todos os âmbitos, dos nossos relacionamentos, todos os relacionamentos normais. Não é essa batalha que a gente vê hoje em algumas igrejas, é coisa absurda, não. Está falando de batalha do dia a dia, meu irmão, minha irmã. As lutas que a gente tem que vencer no nosso dia a dia são batalhas espirituais. Os nossos desentendimentos são batalhas espirituais. Se a gente começa uma discussão e não der uma clareza disso na cabeça de um dos dois, opa, espera aí, vamos parar? Vamos parar, porque a questão não é nesse nível, a questão está acima disso, e é aqui que a gente deve trilhar a nossa vitória em nome de Jesus.
Mas Paulo diz que a gente tem que se revestir para isso. Lembra-se desse texto? E aí ele fala assim que a gente tem que vestir como um soldado, chamado também de armadura da fé. Muito pouco compreendido pelos crentes hoje. Eu acho impressionante. Tem gente falando que tem que vestir o capacete, que vestir o cinto, meu Deus, não é isso que Paulo está dizendo? A armadura que Paulo não está falando, ele está dando uma metáfora de funcionamento dessa armadura. Mas ele fala, por exemplo, que nós temos que vestir o cinto do quê? Do que é o cinto? Da verdade. Então, amados, não é um cinto que nós temos que colocar, é a verdade que nós temos que usar no nosso dia a dia, no nosso palavreado, na nossa comunhão, onde estivermos. Se nós não tivermos revestidos com verdade, a gente vai ser vencido no mundo espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Fala do escudo da fé. Não é o escudo, amados, é a fé que funciona como um escudo. Se nós não tivermos fé, os dardos inflamados do maligno vão sempre nos afetar. Essa é a batalha que Paulo está dizendo. Mas isso acontece quando? Não é quando o missionário, também, mas não é somente quando o missionário vai para um campo para fazer essa obra. Isso é lógico que acontece numa proporção maior, mas é no seu dia a dia, no seu relacionamento. Por isso que Paulo recheia essa carta de relacionamentos, de irmão com irmão, de marido com esposa, de pais com os filhos, até de patrões com empregados, servos e senhores, senhores e servos. E no capítulo 4, que eu quero ficar hoje, estou dando só um pano de fundo, amém? Para os irmãos, só um contexto para a gente entender a essência do que Paulo está dizendo nesse capítulo 4. Ele está dizendo que a base de tudo isso é esta unidade. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, que ninguém queria unidade. Às vezes a gente vê uma luta da igreja, nós precisamos estabelecer unidade, nós precisamos criar unidade. Ninguém pode criar unidade, porque a unidade não é nossa, ela é do Espírito. Por isso que a palavra, o verbo usado aqui em Paulo, de uma maneira lógica, com sabedoria, porque é a palavra de Deus, ele diz que nós devemos preservar a unidade. Amados, você só pode preservar aquilo que já está estabelecido. Mas por que não se cria unidade? Deixa eu puxar um outro texto aqui para a gente somar com esse, para a gente tentar entender alguma coisa. Há uma parábola em Mateus capítulo 13, chamada parábola do joio e do trigo. Quantos já conhecem? Essa palavra parábola é uma parábola referente ao reino de Deus, ok? O reino de Deus é semelhante. Começa assim. É o mesmo reino que Paulo está estabelecendo aqui. Então, aí começa a parábola, dizendo que vem o homem e ele semeia a boa semente no campo. À noite, quando estão dormindo, o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo. Os dois crescem juntos. Alguém chega para o Senhor e diz: olha, vamos ceifar o joio, para que não atrapalhe o crescimento do trigo. E o Senhor diz: não ceifem o joio, porque se porventura vocês forem ceifar o joio, com ele vocês ceifarão o trigo também. Por que disso, amados? Porque os dois são muito parecidos. Quase que não são identificados antes que venha a frutificação. O que separa o joio do trigo é a frutificação. O trigo frutifica, o joio é uma erva daninha, mas
que se assemelha ao trigo. Mas daí na explicação da parábola, e existe a explicação da parábola, os versos seguintes, ele diz que o homem que semeou a boa semente é o Senhor. A boa semente são os filhos do reino. O inimigo é o adversário. O trigo são os filhos desse reino maligno. Aí é uma palavra, eu quero trazer essa palavra que eu acho que eu já ministrei sobre isso. Quando o Senhor diz não se deve separar os dois para que não tenha problema. Mas eu quero trazer aqui nessa palavra de unidade também. Se nós não devemos separar, nós não podemos ajuntar. Amém ou não amém? Porque não se ajunta filhos do maligno com filhos do reino. Por isso que a unidade não pode ser estabelecida por homens. A unidade é estabelecida por Deus e preservada pelos homens. Nós temos que ter discernimento. E aí eu vou trazer, estou falando no âmbito da igreja, do reino, mas a família faz parte do reino, amém? Então a família está dentro desse contexto. E a oração e a batalha espiritual, ela também tem que existir na mesma unidade dentro da família. Não se cria unidade na família da qual os princípios não são os mesmos. A gente só pode preservar aquilo que Deus já uniu. Quais são os princípios aqui que mantém essa unidade? Eu vou destacar alguns pontos para a gente meditar juntos. Primeira coisa, e isso é bastante interessante. Paulo diz que ele roga para que a gente haja dessa forma, que nós devemos andar numa vocação. Essa vocação ela é individual, ela é um chamado de cada pessoa. Interessante que se a gente olhar ou trazer a unidade para o nosso aspecto, o que a gente vai entender? E os irmãos me entendem aqui. Normalmente quando a gente vai fazer algum evento, alguma coisa na igreja, a gente fala assim, unidade é quem caminha comigo. É ou não é? A gente sempre traz para a gente, né? Eu estou cansado de ouvir isso. Se fala muito de unidade de igrejas, mas sempre quando alguém se levanta, irmão, nós precisamos nos unir. O que ele está querendo dizer? Quando uma pessoa fala para você, nós precisamos nos unir, o que ele está te falando? Venha comigo. É verdade ou não é verdade? Os irmãos já pensaram nisso? Ninguém vai falar assim, irmão, nós precisamos nos unir, mas eu vou te apoiar, eu vou caminhar contigo. Normalmente ele está falando, não, venha para o meu ministério, venha somar comigo, venha fortalecer aqui. Então essa unidade, ela é forçada e criada humanamente, ela não é assim que funciona. Quando diz que nós devemos andar na vocação que somos chamados, essa é a unidade do Espírito, diz que cada um de nós tem um chamado de Deus, uma vocação de Deus, e que quando nós andamos nas nossas vocações, nós estamos unidos com os irmãos que andam nas suas vocações. Amém ou não amém? Isso te abençoa ou não abençoa? Vocês estão me entendendo? Não é a questão de fazermos tudo juntos e fazermos tudo a mesma coisa. Enquanto você está fazendo uma coisa, está trilhando por um propósito, um chamado seu, um outro irmão está trilhando por outro propósito, vocês não estão separados, é aí que estão unidos. Mas muitas vezes nós olhamos, nossa, olha, os irmãos lá só trabalham com aquilo, né? Ninguém veio ajudar a gente aqui. Não, amados, não é assim que funciona. Sabe por quê? Talvez você marcar isso aí te ajude depois.
a unidade de Deus, ela não é mecânica. A unidade de Deus, ela é orgânica. Por isso que a palavra diz que existe só um corpo. Mas dentro de um corpo, e o Paulo usa esse exemplo também que eu gosto bastante, o ouvido não cheira. Amém ou não amém? O ouvido não cheira. O ouvido ouve. O nariz cheira. Mas não é porque o nariz cheira e o ouvido ouve que eles estão separados do corpo, porque eles não têm unidade. Aliás, há uma grande importância que cada um cumpra a sua vocação, para que o corpo esteja numa unidade. Isso trazemos também para os nossos relacionamentos e para as nossas famílias. Amados, muitas vezes nós estamos fazendo coisas distantes, coisas diferentes, mas não é porque não estamos juntos que não estamos unidos. Amém? A unidade está nessa visão de entender para que Deus nos chamou, para que Ele te chamou. O que você está cumprindo no reino de Deus? Quando estamos cumprindo algo no reino de Deus, que Deus nos chamou para isso, nós vamos sentir a unidade da igreja, mesmo não estando unidos e juntinhos com ela. Por isso que a unidade é do Espírito. Em segundo lugar, para que essa unidade caminhe, isso é impressionante, Paulo diz que a gente deve andar de algumas formas, tem forma de caminhar, tem forma de agir na unidade. E aí são 3 palavrinhas maravilhosas, que a gente já conhece mais, ou já ouviu e não conhece. Humildade, mansidão, longanimidade. Que são meio frutos do Espírito Santo, amém? Humildade, compreensão de quem nós somos exatamente. Quando nós compreendemos quem nós somos, a posição que temos, nós sabemos o que nós devemos fazer. Isso é humildade. Humildade não depende de quão desgastado está o nosso sapato, ou se a gente usa chinelo de dedo, que a gente confunde muito hoje isso, né? A gente vê as pessoas paupérrimas e confunde elas com pessoas humildes. E não que sejam ou não sejam, mas não é por isso que são. E aí a gente vê as pessoas mais abastadas e fala assim, olha que arrogante, que soberbo. Não, necessariamente. Porque existem pessoas que são paupérrimas porque são orgulhosas, não porque são humildes. E existe muita gente aí que está cheirosinho e bonitinho, mas que tem um coração diante de Deus que você não tem ideia do tamanho do coração dela. Humildade é nós entendermos quem eu sou em Deus e assumir isso diante de Deus e cumprir isso diante de Deus, não importa o que seja. Mansidão. A Bíblia diz que Moisés foi um homem mais manso, né? Mas a gente vê uns arrobos de Moisés ali, né? Chegou a matar um homem, escondeu na areia. A mansidão é a capacidade de entregar nas mãos de Deus aquilo que a gente não pode fazer. De esperar em Deus e Ele agir. E de entender que é através dEle que nós caminhamos. Longanimidade. Longanimidade, quer dizer, um longo ânimo. Às vezes a gente vê longanimidade e acha, nossa, uma pessoa que tem uma paciência, que nunca perde paciência. Não, amados. Uma pessoa longânima é uma pessoa que não perde o ânimo nunca. Uma pessoa longânima não desanima.
porque o desânimo é o desânimo, a perda do ânimo. Então, se a gente continua animado, continua andando para frente, independente das circunstâncias, nós vamos progredindo, nós vamos indo. A longanimidade tem a ver com isso. Agora, olha que 3 coisas preciosas que está falando aqui sobre o quê? A unidade no reino de Deus. Porque é assim que nós caminhamos, é assim que nós preservamos o que Deus já estabeleceu. Suportando-vos, continua, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu quero somar esse amor aqui, esse suporte em amor, porque nós sabemos que não é esse suportar que se tornou para nós hoje, né? Poxa, eu não suporto, né? Não, é dar um suporte, né? Às pessoas, amar as pessoas a ponto de dar suporte para elas, não é? Para que elas alcancem aquilo que elas querem e precisam também. Mas olha, esse texto aqui um pouco mais adiante, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aqui fala do crescimento da unidade do corpo. Crescimento do corpo como unidade. Quer dizer, o corpo ele não pode definhar, ele cresce junto. Essa distribuição de capacidade de crescimento no corpo. Porque o corpo de Cristo ele não é definhado, não é torto, ele é perfeito, amém? Está falando de nós. Seguindo a verdade em amor. Eu vou inverter isso aqui, que isso eu ouvi uma vez e eu achei precioso demais. Talvez seja difícil a gente ter a compreensão. O que é seguir a verdade em amor? Se a gente inverter a frase, a gente vai entender. Se a gente colocar dessa forma: amando as pessoas até o ponto de falar a verdade para elas. Seguindo a verdade em amor, amar alguém a ponto de falar a verdade para ela. Isso traz unidade. Porque às vezes nós mentimos para não perder a unidade. Aí a gente fala assim, nós não, né? Deus nos livre disso. Mas acontece, de pessoas que falam assim, não, se eu falasse a verdade, eu ia afastar o irmão, ele não ia compreender. Então eu tenho que omitir algumas coisas, ou não falar totalmente. Mas quando isso acontece, a palavra diz que falta amor. A verdade é uma expressão de quanto nós amamos as pessoas que estão conosco. Não se esconde a verdade. Não se tem unidade sem verdade. Porque a verdade é a base da unidade do amor do corpo. E eu falo isso como igreja, e falo isso como família, e falo isso nos relacionamentos. Amados, se nós não tivermos coragem, se não amarmos a ponto de dizer a verdade, isso sempre causará um dano e uma cisão maior depois. Sempre. Sempre. Sem exceção. Isso não pode ser nomeado no nosso meio. Nós temos que amar a ponto de dizer a verdade uns aos outros. Sempre. Há um só corpo. Porque há um só Espírito. Os irmãos entendam essa visão que Paulo está dizendo. Todo corpo tem um Espírito. Amém? Você tem um corpo, tem um Espírito. A pessoa não pode ter um corpo e 2 espíritos. Isso é possessão. Há um corpo, há um espírito, porque é um espírito que coordena o corpo de forma natural e abençoadora. Então ele está falando aqui não do corpo natural, ele está falando do corpo de Cristo, a igreja.
E ele está falando que é um só corpo a igreja. Quando Paulo fala na ceia, que depois o pastor Abner vai ministrar para nós a ceia aqui, Paulo diz que nós não devemos comer da mesa sem discernir o corpo. Que corpo ele está falando? Esse corpo místico do Senhor, a igreja do Senhor. Porque a ceia é para o corpo de Cristo. Há um só corpo, um só Espírito, e se há um corpo, há um Espírito, há uma esperança. Essa esperança da vocação, uma única esperança, a esperança da salvação. Há um só Senhor, que é o marido dessa esposa e que é o cabeça desse corpo. Há um só Senhor, porque um corpo não tem duas cabeças e uma esposa não tem dois maridos. Por isso, Mateus capítulo 6, verso 24, que depois vai falar sobre ansiedade, o Senhor começa dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de se devotar a um e ignorar o outro, ou há de se devotar ao outro e ignorar um. Quando esse não pode, eu acho impressionante. Às vezes a gente, numa leitura religiosa, a gente está achando que o Senhor está falando para nós: não, por favor, meu filho, você tem que servir, ou você me serve, ou você serve o dinheiro, porque ele está falando de mamon. Não, você não pode, você não deve, não é isso que está escrito ali. O que está escrito ali, não pode, quer dizer, ninguém tem capacidade, ninguém pode, ninguém consegue servir a dois senhores. O Senhor não está nos pedindo para que a gente sirva a Ele. Ele está dizendo: meu filho, se você for por esse caminho, você não tem capacidade. O teu corpo, que teria que ter uma unidade, ele vai se desfazer. Verso 25, continuidade disso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber ou vestir. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o duplo senhorio a gente não consegue ter. Se a gente for por esse caminho de não confiar num só Senhor, porque há um só Senhor desse corpo. Amém, igreja? O que vai acontecer com o nosso corpo? A gente não pode, a gente não consegue, a nossa estrutura não é suficiente para isso. A gente se desfaz em ansiedade, em preocupação, em inquietudes, porque a gente não confia, não tem fé, porque há uma só fé. Estou procurando uma palavra aqui, que agora o apóstolo Paulo dá a contraposição da unidade. E no verso 17, ele começa falando isso. Veja 19. Vamos ler do 17 em diante para a gente ver a preciosidade aqui da contraposição do que ele está dizendo, que há um só Senhor. Ele diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Ignorância aqui, amados, é falta de conhecimento, ok? Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregaram a quê? A minha versão diz dissolução. Você sabe o que é dissolução? É algo que está dissolvido, não tem mais unidade, ele dissolve, dilui, separa. É isso que acontece quando dá um entendimento do que o Paulo está dizendo aqui. É um só Senhor. E porque há um só Senhor, há uma só fé. Porque a fé não está baseada no que nós pensamos ou queremos. A fé está baseada no Senhor que nós temos. A fé nossa não é baseada naquilo que nós queremos almejar. A fé nossa é baseada naquilo que o Senhor nos falou que iria acontecer. Um só batismo. Por que o batismo está incluso aqui? Que batismo é esse? Batismo, a palavra batismo, ela tem o significado de imersão, de mergulho, de entrar dentro. Por isso que quando nós batizamos por imersão, porque a pessoa ela é totalmente imersa na água. Tem um significado isso. Leiam Romanos capítulo 5 e 6. Tem um significado espiritual isso. É uma verdade espiritual. O significado da pessoa ser imerso quer dizer que ela foi inserida nesse um só corpo. Ela não fazia parte desse corpo, ela não era enxertada nessa árvore, mas quando ela passou pelo batismo, ela foi colocada dentro. Por isso que a Bíblia, amados, no Novo Testamento, ela tem repetidas e repetidas vezes a palavra no Senhor. Paulo gosta muito disso. É o mesmo que está dizendo aqui. Nós somos batizados, nós somos colocados dentro. Amados, se o Senhor nos colocou dentro do seu corpo, quem somos nós para sair dele e para não confiar nele? É o lugar mais seguro que nós podemos estar. Unidade tem a ver com a compreensão dessas coisas, que elimina todo tipo de ignorância que traz a dissolução. E mais importante, o que está acima de todos, um só Deus e Pai de todos. Amém? Nós temos um só Pai. Agora olha o que esse Pai faz por nós. Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos e Ele está em todos. Glórias a Deus por isso. Esse Deus, Ele está em nós, Ele age através de nós, pelo precioso Espírito de Deus. O que é fé, amados? Fé é você compreender isso e exercer isso. Deus está em você e age através de você, como age através dos nossos irmãos. Que Ele sempre nos ajude a caminhar dessa forma. Amém, igreja? Acho que por hoje é suficiente. Eu sempre aconselho, se você puder, durante a semana, continue a leitura desse texto. É evidente que a gente não esgota a verdade de Deus. Misericórdia, quem somos nós? A gente, talvez a função nossa que seja simplesmente dar um gostinho. É aquela entrada daquela alimentação gostosa, sabe? Sempre tem uma entrada, né? A gente faz na pregação é dar aquela entrada para abrir o apetite, para que você durante a semana continue no texto, continue absorvendo, sorvendo aquilo que Deus tem a mais para você, porque tem coisas que Deus tem especificamente para você, para falar com você ainda. Então continue e Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco.
mesmo nas dificuldades. O Senhor tem nos ensinado a olhar de uma forma maior e melhor, que nós estamos no Senhor e que essa unidade sempre seja uma verdade sobre as nossas vidas, para que nós alcancemos aqueles que ainda não têm essa compreensão, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor. Paz, igreja. Convido você a participar da mesa do Senhor. Esse é o momento que Deus nos permite fazer parte do corpo dele. Convido você a retirar os elementos da ceia. Ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Pois eu recebi do Senhor, o qual também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Convido você a levantar o seu pão e a dar graças a Ele. Senhor, este é o Teu pão, Pai. Jesus, essa é a causa de não sermos consumidos. Foi pela Tua misericórdia e pelo Teu amor naquela cruz que nos permite estarmos hoje aqui, unidos e selados com o Teu Espírito Santo, Pai. Neste momento, Pai, nós pedimos que nós sejamos um contigo, Pai. Que nós possamos ser, ó Deus, um corpo. Que nós possamos ter as nossas raízes firmadas no Senhor, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Que este pão, Senhor amado, possa limpar, Senhor, ó Deus, o nosso coração, limpar, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos entender, ó Deus, a importância deste momento, para que nós possamos, ó Deus, entender o quão é importante, o quão é precioso ter a honra de poder participar do Seu corpo, Pai. Por isso, todas as vezes em que vós estiverdes reunidos, fazei isso
em memória de mim. Você pode comer o seu pão. Sim, Jesus. Levante o seu cálice. Dê graças pelo sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Senhor, nós somos gratos a Deus, porque é este sangue puro, carmesim, que nos purifica e que nos limpa, Pai. Que neste momento, Senhor amado, ao tomar deste cálice, nós possamos ser limpos, nós possamos ser libertos, ó Deus, de todo mal. Porque nós sabemos que no Teu sangue há poder, nós sabemos que no Teu sangue existe cura, Deus. Por isso, Pai, a partir do momento, ó Deus, em que nós tomarmos desse suco, nós tomarmos do Seu sangue, ó Pai, nós possamos, ó Deus, ser curados de todo mal. Nós possamos, ó Deus, ter o nosso físico curado, nós possamos ter, ó Deus, o nosso emocional curado. E assim, ó Pai, entender, ó Deus, o poderoso sangue que é o Seu. Que assim, ó Deus, nós possamos entender, ó Deus, o tamanho do amor que o Senhor tem por nós, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Você pode beber do cálice. Sim, Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Que nós possamos ter uma semana abençoada diante da presença do Senhor. Que a cada dia mais Ele nos revista do Seu amor e da Sua misericórdia. E que nós possamos estar cada vez mais felizes com Cristo. Porque é isso que Ele nos traz. Ele nos traz a paz que excede todo o entendimento. Que Deus abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Uma semana maravilhosa para você e para sua família. Que seja uma semana de grandes testemunhos e grandes vitórias. Amém. Graças a Deus.